A casa está em silêncio, mas a sua mente não. Há um ruído constante que vem daquela porta fechada. O escritório. Sua mão repousa na maçaneta fria, mas não gira. Você hesita, porque sabe exatamente o que o espera lá dentro. Pilhas de papéis que se tornaram monumentos ao depois. Equipamentos obsoletos que guardam projetos de outra vida. Pastas que não são abertas há uma década. Cada vez que você passa por este corredor, sente uma pontada de ansiedade, um peso invisível que o empurra para o sofá da sala, para a janela, para qualquer lugar que não seja ali. Essa fuga não é preguiça. É a exaustão de uma batalha silenciosa travada todos os dias contra a sobrecarga, um lembrete físico e constante de que um pedaço importante da sua vida está fora de controle, aprisionado naquele pequeno cômodo que deveria ser o seu centro de comando, mas que se transformou em um depósito de passado. Essa sensação de cansaço profundo só de olhar para a bagunça é, na verdade, o peso de 1000 decisões adiadas. Cada papel naquela mesa, cada documento em uma gaveta emperrada, é uma escolha que você não fez, uma pendência que sua mente insiste em carregar 24 horas por dia, minando sua energia e sua clareza. O verdadeiro perigo não está na desordem visual, mas no que ela representa, uma fragilidade silenciosa. Você que construiu uma vida, que foi o pilar de sua família, agora corre o risco de, em uma emergência, se tornar um quebra-cabeça para seus próprios filhos. Eles teriam que decifrar sua história em meio ao caos, transformando seu legado em um fardo. A desorganização deixou de ser um problema de espaço e se tornou uma ameaça direta à sua independência, à sua capacidade de conduzir a própria vida com a dignidade e o controle que sempre foram a sua marca. Aquela porta fechada não guarda apenas objetos, ela guarda versões de você que já não existem. Cada pasta de um projeto antigo, cada relatório encadernado, cada equipamento que um dia foi tecnologia de ponta, são monumentos silenciosos a uma identidade que você teme abandonar. Jogar fora a calculadora que o acompanhou por 20 anos na empresa não é descartar um objeto. É sentir como se estivesse descartando a memória do homem que usava aquela calculadora para construir o futuro da sua família. A culpa sussurra que você está sendo ingrato com o seu próprio passado, que cada item representa um sacrifício, uma vitória, um degrau na escada que você subiu. E assim, o escritório se transforma em um mausoléu. Você se torna o guardião de relíquias de uma vida que já foi vivida, paralisado pelo medo de que ao esvaziar aquelas prateleiras, você também esvaziará uma parte de quem você é. Esse apego não é materialismo, é a tentativa de segurar fisicamente as provas da sua relevância. Essa paralisia, no entanto, alimenta um medo ainda maior e mais presente, o medo de se tornar um fardo. Você se imagina, em um cenário de emergência, deitado em uma cama de hospital, incapaz de explicar onde está a apólice do seguro de vida, o documento do carro ou o contato do advogado. A imagem que surge é a dos seus filhos, não com carinho, mas com uma exaustão frustrada, revirando caixas e gavetas, tentando decifrar o labirinto financeiro e burocrático que você deixou para trás. O seu legado de cuidado e provisão, construído com tanto esforço, correria o risco de ser ofuscado por uma herança de caos. Essa desorganização deixa de ser um problema pessoal e se torna uma vulnerabilidade que ameaça a sua dignidade. O que você sempre viu como minhas coisas, minha bagunça se revela, sob a luz fria da realidade, como uma bomba relógio que pode explodir justamente nas mãos das pessoas que você mais quis proteger, forçando-o a uma posição de dependência que você nunca imaginou para si. No fim, o seu escritório tornou-se o mapa físico da sua mente. Cada pilha de papéis sobre a mesa é uma decisão que você adiou. Cada gaveta emperrada com coisas inúteis é um pensamento que você não quis confrontar. O espaço que deveria ser o seu centro de comando, o lugar da clareza e da estratégia, reflete a sobrecarga mental que você carrega todos os dias. Esse ruído branco constante, essa lista de tarefas invisíveis que grita de dentro daquele cômodo, consome uma energia preciosa que poderia ser usada para planejar uma viagem, escrever suas memórias ou simplesmente desfrutar da paz de um ambiente em ordem. A batalha, portanto, não é contra os objetos. É uma batalha pela recuperação do seu próprio espaço mental. Limpar aquela sala não é uma tarefa doméstica, é um ato de libertação psicológica. É a decisão de parar de viver sob o peso do passado para finalmente abrir espaço, literal e figurativamente, para o próximo capítulo da sua vida. Até que um dia, o telefone toca. É o seu filho, uma conversa rápida e rotineira sobre o neto, sobre o tempo.
Mas ao desligar, o silêncio que se instala na casa parece diferente e mais pesado. Seu olhar é atraído, quase magneticamente, para a porta do escritório. E então, uma pergunta, não mais um sussurro ansioso, mas uma voz clara e fria, corta o ar. E se a ligação de amanhã não for do meu filho, mas de um hospital? Se eu não puder voltar para casa por uma semana ou um mês? Pela primeira vez, você não vê apenas pilhas de papel. Você vê a imagem concreta dos seus filhos, não com preocupação, mas com uma exaustão frustrada, tentando decifrar o labirinto da sua vida em um momento de crise. Aquele caos não seria mais um problema seu, seria o primeiro fardo do seu legado. Nesse instante, a paralisia se quebra, não por uma onda de energia, mas por uma clareza cortante. A questão deixa de ser por onde eu começo e se transforma em se eu não resolver isso agora, quem terá que resolver por mim, e a que custo? A decisão, portanto, não nasce de um súbito desejo de organização, mas de um profundo instinto de proteção, proteger sua dignidade, proteger sua família do seu próprio caos e, acima de tudo, proteger sua independência até o último momento possível. Você entende que a abordagem antiga, a de encarar a sala como uma montanha a ser escalada de uma só vez, estava fadada ao fracasso. O que você precisa não é de mais tempo ou mais força de vontade. Você precisa de um método, um mapa, um protocolo claro, com um passo de cada vez, que transforme a sobrecarga esmagadora em uma série de missões pequenas e vencíveis. A promessa que você faz a si mesmo não é a de ter um escritório impecável, mas a de executar um plano que irá, sistematicamente, desarmar essa bomba relógio. Você não vai apenas arrumar uma sala. Você vai aplicar o protocolo de clareza, um sistema desenhado para blindar sua autonomia e transformar esse depósito de passado no centro de comando do seu futuro. A primeira ação não é pegar uma caixa, é respirar fundo e aceitar que o movimento finalmente começou. O primeiro passo do protocolo de clareza não começa com a maior pilha, mas com a mais fácil, os ladrões de espaço mental. Você se posiciona diante da mesa e ignora, por um momento, as pastas complexas. Seu alvo são os papéis vencidos, os extratos bancários de 5 anos atrás, os manuais de eletrodomésticos que você nem possui mais, as contas de luz pagas em 2012. Cada um deles, sozinho, parece inofensivo. Juntos, formam um ruído de fundo constante em sua mente, um exército de micropendências que gritam: você não terminou. Você não os lê, não os analisa. Simplesmente os reúne em uma única caixa ou saco. O ato de descartá-los é imediato e visceral. Não há decisão a ser tomada, apenas a execução de uma sentença há muito adiada. Com cada punhado de papel que vai para o lixo, você não está apenas limpando uma superfície. Você está silenciando uma pequena voz de ansiedade, recuperando megawatts de energia mental que eram desperdiçados para gerenciar o inútil. A primeira vitória não é visual, é auditiva. O silêncio que começa a se instalar na sua mente. Agora, seu olhar se volta para os objetos. A velha impressora que emperra o papel, o monitor antigo que ocupa um canto, a calculadora de mesa cujos botões falham. Eles não são lixo, são projetos de conserto adiados, monumentos à intenção que nunca se tornou ação. A voz da resistência interna surge. Mas e se eu precisar? E se eu arrumar um dia? É aqui que o protocolo exige uma honestidade brutal. Esses objetos quebrados não representam uma oportunidade futura, eles representam uma pendência presente. Cada vez que seu olho bate neles, sua mente registra uma tarefa incompleta, mais um item na sua lista de fracassos silenciosos. Manter um equipamento que não funciona é permitir que o passado roube espaço do seu presente funcional. A decisão é binária, ele funciona perfeitamente agora ou sai agora. Ao levar aquele monitor pesado para a área de descarte, você sente o peso literal saindo das suas mãos, mas a leveza que o substitui é a de se libertar de uma obrigação fantasma. Você está declarando que seu espaço, seu tempo e sua energia serão dedicados apenas ao que funciona em sua vida hoje. O próximo passo é o mais traiçoeiro, pois ele se disfarça de memória. Você abre uma gaveta e encontra pastas de projetos antigos, relatórios que um dia foram o centro do seu universo profissional. O orgulho vem primeiro. Você folheia as páginas e se lembra do homem que foi, da competência, do respeito que conquistou. O impulso de guardar é imenso, pois parece que descartar a pasta é descartar a própria história. Mas o protocolo de clareza o força a uma pergunta mais profunda: isso é uma memória ou uma âncora? Uma memória viva está em sua mente e em seu coração.
Uma âncora é um objeto pesado que o impede de navegar para o futuro. Aquela pasta não é mais um documento de trabalho, é um peso de papel que o prende a uma identidade que já não é sua. Ao decidir arquivar digitalmente uma única página simbólica e descartar o resto, você não apaga seu passado. Você o honra, transformando-o de um fardo físico em uma memória leve, abrindo espaço para a identidade que você quer construir para os seus próximos 20 anos. É nesse ponto que você internaliza a ferramenta mais poderosa do protocolo, o teste da realidade futura. Para cada item que gera dúvida, para cada talvez um dia eu use isso, você para e aplica uma pergunta cirúrgica e implacável. Realisticamente, nos próximos 12 meses, qual a probabilidade, em uma escala de 0 a 10, de eu precisar ou querer usar este objeto? Se a resposta não for um sonoro 8, 9 ou 10, o lugar dele não é mais ali. Essa pergunta é o seu filtro contra a autoilusão. Ela desmantela a fantasia do eu ideal, aquele que vai consertar o rádio, ler todos aqueles livros técnicos ou retomar aquele hobby antigo, e o força a encarar o eu real, com o tempo e a energia que você de fato possui hoje. Não é um ato de pessimismo, mas de supremo realismo. É a decisão consciente de parar de investir seu precioso espaço em futuros improváveis para poder, finalmente, investir 100% no seu presente real e nos seus planos concretos. Essa ferramenta transforma a angústia da decisão em uma clareza matemática e libertadora. Com a superfície da mesa finalmente visível, uma falsa sensação de vitória se instala, mas ela dura pouco. O verdadeiro inimigo não estava à vista, ele se escondia nas gavetas e caixas fechadas. Você puxa uma delas e o progresso para abruptamente. Lá dentro, não há papéis vencidos ou equipamentos quebrados. Há um emaranhado de fotografias soltas, cartas amareladas amarradas com um barbante, o primeiro relógio que você comprou com o seu salário. Cada objeto é um portal. Sua mão, que antes descartava com eficiência, agora treme. O protocolo lógico se dissolve diante da avalanche emocional. A voz da razão diz isso é só uma coisa, mas seu coração grita que aquilo é um fragmento da sua alma, um testemunho de quem você foi, de quem você amou. Fechar a gaveta e desistir parece, naquele instante, um ato de autopreservação. A bagunça organizada parece menos dolorosa do que o vazio que a ausência desses objetos promete deixar. A resistência que você sente não é física, é o seu passado lutando para não ser esquecido. É neste momento que a verdadeira batalha começa, e ela não é travada contra os objetos, mas contra os fantasmas que eles representam. Aquela pasta de um projeto que deu errado não é apenas papel, é o eco do arrependimento, a lembrança de uma falha que você nunca se perdoou completamente. As fotos de um tempo feliz com quem já partiu trazem uma onda de saudade tão avassaladora que parece mais seguro mantê-las presas na escuridão da gaveta do que confrontar a dor da perda mais uma vez. Você se dá conta de que acumulou não apenas coisas, mas emoções não processadas, conversas não tidas, perdões não concedidos. O seu escritório se tornou um museu de vidas potenciais e de passados imutáveis. O medo que o paralisa não é o de perder as coisas, mas o de, ao esvaziar o espaço físico, ter que finalmente encarar o espaço vazio dentro de si. Manter a bagunça é uma estratégia inconsciente para não ter que lidar com a quietude, com a pessoa que você se tornou depois que todas aquelas histórias acabaram. Mas então, uma nova clareza surge, nascida do próprio desconforto. Você entende que honrar o passado não é o mesmo que ser prisioneiro dele. Manter essas memórias em caixas empoeiradas, escondidas em um escritório caótico, não é um tributo, é um abandono. A verdadeira homenagem é libertá-las do fardo de serem objetos físicos. Você decide criar um novo sistema, a Caixa do Legado. Uma única caixa, pequena e digna, onde apenas os itens mais simbólicos e preciosos terão lugar. O resto, as fotos repetidas, os documentos de projetos que já cumpriram seu papel, os objetos que trazem mais peso do que alegria, será fotografado, digitalizado ou simplesmente liberado. Este ato de curadoria é a sua declaração final de independência. Você não está apagando sua história, está escolhendo ativamente quais partes dela merecem a energia do seu presente. Ao fazer isso, você transforma o arrependimento em lição, a saudade em gratidão e o medo do vazio na excitante promessa de um espaço aberto, pronto para ser preenchido com o próximo capítulo. Ao final do processo, você se encontra no centro do escritório, mas o silêncio é diferente. Não é mais o silêncio pesado e acusatório de antes.
carregado pela presença de 1000 pendências. É um silêncio limpo, respirável. A luz do sol entra pela janela e não revela mais poeira sobre pilhas de caos, mas a superfície limpa da sua mesa, o espaço organizado nas prateleiras. Seu olhar recai sobre a caixa do legado, um volume pequeno e contido, e você entende a verdade profunda que emergiu deste processo. Você não perdeu nada. As memórias não estavam nos papéis, mas em você. Ao libertar os objetos, você, na verdade, libertou as memórias do fardo de terem que ser guardadas. A identidade que você temia apagar não se desfez, ela se purificou. Você não é mais o guardião de um museu empoeirado do passado. Você se tornou o curador consciente da sua própria história, e essa distinção é a fonte de um alívio que percorre seu corpo, uma leveza que você não sentia há anos. Essa transformação no ambiente reverbera diretamente em quem você é agora. A hesitação que o paralisava na porta foi substituída por uma nova e tranquila determinação. Você não é mais o homem sobrecarregado que adiava decisões. Você é o homem que enfrentou seu próprio caos e o transformou em ordem, provando para si mesmo que seu poder de decisão está intacto e afiado. O escritório deixou de ser um símbolo de sobrecarga e se tornou, de fato, o seu centro de comando. Um lugar onde sua autonomia não é apenas um sentimento, mas uma realidade prática e visível. Sentado à mesa agora vazia, você percebe que a batalha não era sobre arrumação. Era sobre recuperar o direito de começar de novo, a qualquer idade. A pergunta que paira no ar não é mais, por onde eu começo a limpar? Mas sim a pergunta que define todos os futuros. Qual é o meu próximo projeto? A porta do escritório agora permanece aberta. Não por esquecimento, mas como uma declaração silenciosa de que não há mais nada a esconder, nada a temer. Entrar ali deixou de ser um ato de coragem e se tornou um gesto de rotina, como preparar o café da manhã. A ansiedade que antes pairava no ar foi substituída por um silêncio produtivo, um espaço onde os pensamentos podem se expandir em vez de se chocarem contra pilhas de pendências. A luz da manhã, que antes apenas realçava a poeira e o caos, agora inunda o ambiente e revela a geometria simples da ordem, a mesa limpa, as prateleiras organizadas, os poucos objetos que restaram, cada um com um propósito claro. Este não é mais um cômodo da casa. É a prova física e diária de que a mudança é possível, de que o controle pode ser retomado. Cada vez que você se senta àquela mesa, não sente o peso do passado, mas a leveza de um presente deliberadamente construído, uma fundação sólida sobre a qual os próximos anos serão edificados com clareza e intenção. Essa clareza recém-descoberta começou a vazar do escritório para o resto da sua vida, como uma tinta que se espalha lentamente sobre um papel. A energia mental que era consumida pela gestão do caos agora está livre para ser investida em decisões maiores. Você se pega resolvendo pequenas pendências domésticas com uma eficiência que não tinha há anos, planejando as finanças com uma visão de futuro que parecia perdida, e até mesmo resgatando aquele velho projeto de digitalizar as fotos da família, não como uma tarefa, mas como um ato de curadoria do seu legado. O protocolo de clareza não foi apenas um método de organização, foi um treinamento intensivo para o seu músculo decisório. Você reaprendeu a distinguir o essencial do supérfluo, a honrar o passado sem ser seu prisioneiro, e a agir com base na realidade do presente, não na fantasia de um futuro improvável. A organização da sua casa foi apenas o sintoma visível de uma reorganização muito mais profunda, a da sua própria mente. As conversas com seus filhos também mudaram. A preocupação velada no tom de voz deles, aquela pergunta implícita sobre como você está se virando aí sozinho, deu lugar a uma curiosidade genuína sobre seus novos planos. Ao verem o escritório transformado, eles não viram apenas um espaço arrumado, eles viram um pai que está ativamente no comando de sua vida, um homem que não espera que o futuro aconteça, mas o projeta. Você se tornou novamente a referência de estabilidade e planejamento. A maior herança que você está construindo para eles agora não é material, mas a tranquilidade de saber que se algo lhe acontecer, eles encontrarão um mapa claro, não um labirinto. Você os libertou de um fardo que eles nem sabiam que poderiam ter que carregar, e ao fazer isso, protegeu sua própria imagem, não como alguém que precisa de cuidados, mas como o pilar que sempre foi, digno e autônomo até o fim. No centro da sua mesa, há uma única gaveta que você mantém propositalmente vazia. É o seu ritual diário. Abri-la pela manhã e ver nada além da madeira limpa se tornou um poderoso símbolo.
Aquela gaveta não é um espaço vago, é o espaço da possibilidade. É a representação física da página em branco, do capítulo que ainda não foi escrito. Ela é o seu lembrete constante de que, ao remover o excesso do passado, você não criou um vácuo, mas sim um horizonte. Às vezes, você se pergunta o que colocará ali. Talvez os bilhetes de uma futura viagem, talvez os rascunhos de um livro de memórias, ou talvez nada. Talvez sua função seja apenas essa: existir como a prova tangível de que sempre há espaço para o novo, para o inesperado, para a próxima grande ideia. Ela é a sua declaração silenciosa contra a estagnação, a sua promessa a si mesmo de que a história continua, e você é o único autor. No final, você compreende que o objetivo nunca foi ter um escritório perfeito. Foi reconquistar a liberdade de escolher como viver o tempo que lhe resta. A verdadeira autonomia não reside na capacidade de fazer tudo sozinho, mas na clareza de saber exatamente o que precisa ser feito e na coragem de tomar as decisões necessárias para proteger sua paz e sua dignidade. A casa deixou de ser um grande arquivo de memórias empoeiradas e se tornou o seu santuário, uma ferramenta para uma vida bem vivida no agora. O peso que você sentia não vinha dos objetos, mas do medo de que sua história já estivesse terminada, de que os seus melhores dias já tivessem passado. Hoje, de pé no seu centro de comando, você sabe a verdade. A arrumação acabou, mas o projeto mais importante da sua vida, o de viver plenamente o seu futuro, está apenas começando.